Olá, seguidores. Nesse eu vou falar sobre a situação dramática de BBIG11, o Fundo de Shopping do Banco do Brasil. Thiago PS, seu canal, fique esperto. Primeira coisa, explicando aqui a capa do porquê, na minha opinião, os gestores fizeram aqui fizeram os cotistas de trouxa, né? Porque no final do mês de junho, eles publicaram um comunicado a mercado, né, explicando por que que aconteceu aquela queda no rendimento lá de 7 centavos para 2 centavos e colocaram aqui, ó, a BB Asset reforça que as despesas mencionadas possuem caráter pontual, não afetando os próximos exercícios. Então, isso aqui foi no dia 30 de junho, quando teve esse rendimento de 2 centavos. Daí, nessa forma que eles escreveram, a minha impressão é de que agora, daqui para o mês de julho, a gente teria um retorno ao normal, né? Ou seja, retornar para 7 centavos. Mas o que a gente teve aqui foi 3 centavos, né? Então, aqui para mim, o mentindo aqui, né? Enganaram aqui investidores. Deram a impressão de que não iria cair o rendimento, mas caiu. Teve aqui um aumentozinho, mas ainda assim um rendimento muito, mas muito abaixo do que se esperava. Apesar de que sempre fiquei com a pulga atrás da orelha de que isso poderia acontecer, tá? De que eventualmente esse rendimento poderia cair para um patamar muito baixo. Mas enfim, tá faltando bastante sinceridade aos gestores. Esse mês de julho foi muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Por exemplo, MF11, o relatório não dava de forma tão clara que a gente teria um rendimento caindo de 90 centavos para 30 centavos. De forma alguma dava para imaginar que teria uma queda assim tão significativa. Outra surpresa bem negativa aqui nesse mês de julho foi RPRI, que literalmente ficou sem pagar rendimentos depois que no mês de junho ter pago 1,40. Também eles soltaram aqui um comunicado no mercado explicando, né? Mas, enfim, está faltando bastante transparência por parte dos gestores. E por que que eles já não deixam clara a situação do fundo, a situação ruim? Pelo seguinte motivo, eles são remunerados pelo valor de mercado do fundo. E se eles deixam de forma bem explícita a situação ruim que o fundo está passando, essa queda na cotação ela se reflete mais rapidamente. E com isso tem uma diminuição da taxa de administração. Mas que eles não percebem que o máximo que eles conseguem é fazer um pequeno atraso nessa situação, dessa queda na cotação, né? Então aqui realmente uma visão bem de curto prazo. Eles não percebem que com isso estão queimando o, o filme dos fundos imobiliários. Pois bem, feita essa introdução aqui meio que de desabafo, vamos aqui agora para uma parte mais técnica, onde eu vou explicar por que o rendimento de BBG11 está tão baixo. Então, aconteceu o seguinte com o fundo. Os gestores fizeram uma alavancagem enorme via Seller's Finance, ou seja, compraram vários imóveis fiado, né, para pagar depois, com esperança de fazer uma captação no futuro. Então, para isso, eles montaram uma estrutura bem inflada, na qual o fundo pagava um rendimento muito mais elevado do que seria o natural para ele estar pagando, tá? Ainda mais que aqui a gente tinha ativos prime, né? Ativos premium mesmo. E com isso a gente tinha aqui uma situação onde um fundo só com shoppings no Iguatemi, que é de altíssimo nível, ainda por cima uma altíssima remuneração. E aqui eles esperavam que os cotistas iam acreditar nisso, né? O melhor dos mundos. Alta segurança com alta rentabilidade. No entanto, os investidores aqui de BBG11 não foram trouxas e não compraram BBG11 AVP. Sempre foi negociado bem abaixo da cota patrimonial. E então, com isso, acabou que eles não conseguiram fazer essa captação e aqui acabou que chegou o momento de pagar essa parcela fiada, né? O fiado. E aí eles não tinham dinheiro. Então, para fazer esse pagamento do Celeste Finance, da conta parcelada,
eles tiveram que tirar um novo financiamento. Eles pegaram agora recursos via CRIs. Enquanto a dívida do Celeste Finance, a dívida fiado, ela não gerava custo mensal, não gerava despesa mensal. Agora, os CRIs, eles possuem uma despesa mensal bem pesada, né? Já que a gente está falando aqui de dívida, né, com custo em CDI. E mesmo que seja um CDI, aqui apenas 103% CDI, então pode ser que é uma dívida barata, entre aspas, porque qualquer coisa que seja indexada ao CDI atualmente vai ser uma dívida cara, né? E acabou que isso daqui começou a bater com bastante força na DRE do fundo. De forma bem resumida, eles contrataram uma dívida cara, sendo que o cap rate do fundo é baixo. Então aqui a gente tem uma dívida custando 14% ao ano e ativos gerando cerca de 7% ao ano de receita. E para quem não sabe o que é cap rate, de forma bem rápida aqui, como se você comprasse um imóvel para alugar de R$ 100.000, recebesse R$ 7.000 por ano, você tem um cap rate de 7%. Como já disse em outras oportunidades, esses shoppings aqui de BBG11 têm um cap rate muito reduzido, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Para isso, vocês podem pegar aqui o relatório gerencial antigo do fundo de shopping da Capitânia. Aqui eles mostravam anteriormente nos relatórios antigos, hoje em dia eles retiraram a informação porque não é uma informação conveniente de se mostrar, né? Realmente vou ter que vir aqui no relatório de 2025. Mas aqui, aqui ó, cap rate do Shopping Pátio Paulista, 6,5% ao ano. Isso daqui de forma bruta, né? Ainda desse valor a gente ainda teria que extrair ainda por cima a taxa de administração do gestor. Então, por aí vocês veem, né? Aqui, Shopping Paulista, não tem aqui qual seria o cap rate do dos demais shoppings, mas é mais ou menos por por essa faixa, tá? Ah, agora, o que deve ter acontecido aqui com o BBG11 também é que o Banco do Brasil percebeu que não tinha mais como pedalar a dívida e começou a abater a despesa financeira com os recursos provenientes do aluguel dos shoppings. Essa também é uma possibilidade, tá? Porque esse valor que temos aqui da correção da dívida, do saldo devedor, tem alguns gestores que interpretam esse valor como sendo, você pode bater apenas com o dinheiro de caixa do fundo, ou seja, com o dia de alocação, já outros que fazem um desconto por parte com o valor do resultado. Outra possibilidade é que começaram a vender cotas de XPML11 no prejuízo para gerar caixa. Lembrando que eles venderam participação aqui de algum dos shoppings para o XP Malls. E a expectativa deles, muito provavelmente, é de tentar vender essas cotas de XPML11 para gerar caixa e quitar as parcelas. No entanto, o XPML11 não suportou aqui, acabou cedendo, caindo. Com isso, frustrou aqui a expectativa que eles tinham para gerar caixa e quitar dívida. Com relação ao que acontece, que vai acontecer no futuro aqui com o BB-G11. Olha, para ser bem sincero, faço a menor ideia do que vai acontecer, tá? Esse rendimento aqui não sei até quando vai, sei lá, tá? Depois que eles baixaram aqui para um patamar tão ruim como esse, provavelmente eles devem manter aqui, porque o mais difícil mesmo é cair, né? Depois você manter aqui no patamar baixo, já já meio que passou, né? O trauma. Mas enfim, as possibilidades que eles têm aqui é vender mais algum ativo para quitar as dívidas. No entanto, não estamos no melhor momento para se fazer vendas, né? Ainda por cima, o comprador ele pode ver aqui o desespero do vendedor e fazer propostas indecentes.
Uma outra possibilidade, até vi alguns investidores comentando sobre isso, seria uma emissão abaixo do VP. E olha, isso aqui não é nada oficial, tá? Isso daqui é papo de grupo no WhatsApp, é papo de fórum, não tem nada oficial a respeito de emissão abaixo do patrimonial. E espero que não façam isso, tá? Seria péssimo, tá? Acaba que a saída da venda é muito menos danosa, né? Mesmo que seja uma venda no prejuízo, o que ainda por si pode acarretar na não distribuição de rendimentos, né? Com uma venda no prejuízo. Concluindo, é que mais um caso lamentável aqui para a indústria de fundos imobiliários. Eu vi vários relatos aqui de que assessores do Banco do Brasil venderam esse fundo aqui com muita força na época da emissão. Então, muito provavelmente, muitos investidores aqui que estão na base do Banco do Brasil devem estar bem putos aqui com a BB Asset, tá? Então, é isso. Realmente, para o curto prazo, não vejo aqui muita melhora, tá? Aqui, BB Jones, como eu estou gravando, está em 4,94. Enfim, se o rendimento voltar para 7 centavos, daria um valor bem significativo. Mas não é o cenário base meu atualmente, não, tá? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.